pessoal, eu sou a Adriana da Caverna Literária e o vídeo resenha de hoje é sobre o livro Jardim de Inverno, da autora Kristin Hannah, da editora Novo Conceito. É o primeiro livro que eu li, né, dessa autora e me apaixonei pelo tipo de escrita dela. Ela escreve muito bem e, pessoal, foi um livro assim que eu li rapidinho, eu não conseguia parar de ler porque a história... ela foi te envolvendo, me envolveu de uma forma, assim, e é uma história muito emocionante, tá? Muito emocionante mesmo. Então vamos lá, né? Do que se trata essa história? A história é contada em terceira pessoa e fala sobre duas irmãs. Uma se chama, ela tem um nome muito difícil, Meredith, e a outra se chama Nina, tá? Então elas têm um pai, tem uma mãe. E essa mãe, pessoal, chamada Anya, ela é uma mulher, assim, muito fechada. Ela é uma mãe muito fechada, uma mãe que, assim, nunca deu carinho para as filhas. Ela era uma mãe, assim, que estava sempre presente, mas era como se não estivesse presente. E as meninas não sabiam absolutamente nada da história da mãe, ou por que a mãe era daquela forma. Em compensação, o pai sempre foi aquele pai amoroso, carinhoso, super presente. Então tudo que as meninas precisavam, né, de conselhos e tudo, era no pai que elas recorriam, né, porque a mãe ela era fechada, não era uma mãe carinhosa. Enfim, elas não sabiam absolutamente nada da mãe. A mãe era uma pessoa muito fria, extremamente fria. E elas moravam, né, numa casa que tinha esse jardim de inverno, que era o jardim de inverno da mãe. E a mãe tinha um costume, né, quando era inverno, de ficar sentada no banquinho desse jardim, olhando pro nada. E assim, as meninas cresceram, a Meredith casou, teve duas filhas, essas filhas foram pra faculdade, né, enfim. E a Nina, ela é uma fotojornalista, então ela viaja o mundo inteiro. As fotos dela são publicadas na National Geographic, só que assim, essas viagens dela para aqueles lugares, pessoal, que tem gente passando fome, que tem guerra, ela fica nesses lugares assim, precários mesmo, mas é a vida, né, e ela tem lá um namorado dela, que, né, nessas viagens e tal, que também tem a mesma profissão que a dela e tudo. Então o livro conta um pouquinho sobre essa história e tal, e as irmãs, assim, elas ficaram muito afastadas, porque a Nina acabou viajando, né, em relação ao trabalho e tal, e a Meredith cuida dos negócios do pai e fica em casa, né, cuidando do marido e etc. Né, que o marido também trabalha, acho que ele é um escritor, ou está tentando ser um escritor, uma coisa assim, não me recordo muito bem. E o que acontece? O pai fica doente. O pai fica doente, então as irmãs acabam se reunindo e o pai acaba falecendo, tá? Podem ficar tranquilos que eu não darei spoilers sobre o livro, tá? E o pai acaba falecendo e quando, um pouquinho antes do pai falecer, né, ele tá em casa, já tinha saído do hospital e tudo, ele fez a mãe prometer que iria contar para as meninas a história delas, né, a história dela. E ela prometeu pro marido que iria contar, né? E ela tinha uma boa relação com o marido, tá? E o pai sempre falava pras meninas que a mãe, elas tinham que ter um pouco de paciência, que elas tinham que insistir pra mãe contar a história. E a mãe contava pra elas um conto de fadas, desde quando elas eram pequenininhas. Era o único momento que a mãe ficava perto das meninas contando esse conto, só que ela nunca terminou esse conto, tá? E toda a história desse livro, né? Esse conto de fadas, na verdade, que a mãe conta, ela tá contando a história dela, só que ela sempre conta pela metade. Depois que o pai morre, essas duas irmãs, a missão delas, né, no livro todo é fazer com que a mãe conte essa história. Então tem todo um processo, tá? Até que a mãe conta essa história, pessoal, acontece muitas coisas no livro. Então assim, é lá no final que você vai saber realmente quem é a mãe dela e por que a mãe dela é tão fria assim com elas. Existe um motivo. E que motivo? Então a mãe é fria desse jeito não é à toa, né? Tem um motivo por ela ser assim. E ela vai contar a história dela lá no finalzinho mesmo. Só que no decorrer do livro, ao mesmo tempo que você fica naquela ansiedade de saber, né, o que realmente é a história de Anya, vai acontecendo outras coisas. Então a Meredith passa por problemas no casamento, problemas pessoais. As meninas, elas não conseguem muito se encontrar na vida, elas são um pouco perdidas, justamente por causa dessa relação de afastamento que elas sempre tiveram da mãe, né? A mãe sempre foi muito
nossa, gente, quando elas eram crianças, assim, um livro descreve algumas coisas que a mãe fez que você fica... Caramba, você tem a nítida impressão que a mãe não ama aquelas crianças, que a mãe não ama realmente aquelas duas meninas, tá? Mas depois, quando você fica sabendo a história da Anya, gente, é uma história que dói muito, assim, e aí você acaba entendendo, não é muito fácil digerir tudo isso, não. E o final do livro é espetacular, tá? Então tem algumas frases, pessoal, tem uma que tá até na própria capa do livro, que é muito bonita, que é a seguinte: nós mulheres fazemos escolhas pelos outros, não por nós mesmas, e quando somos mães, nós suportamos o que for preciso por nossos filhos. Isso aqui é uma frase da própria Anya, da mãe dessas meninas. Aí você fala, nossa, a mãe faz tantas coisas com essas meninas, como que ela pode amar essas crianças, né? E não, gente, é uma história assim... é que infelizmente eu não vou contar mais nada, porque vai perder a graça do livro, sim, tá? E também porque essas e outras informações não está contido em nenhum lugar aqui, nem na sinopse aqui, em absolutamente nada. Então, gente, que livro! E, nossa, gente, é lindo. Eu recomendo, e é um livro que cada página você reflete sobre os seus pais. E se você é mãe, se você é pai, você reflete também se a sua maneira, a forma que você está educando os seus filhos é correta ou não, você acaba refletindo sobre muitas coisas. É um livro espetacular, eu super recomendo, e eu vou ler todos os outros livros dessa mesma autora, tá? Já tem resenha desse livro lá no blog, na Caverna Literária. Eu vou deixar aqui na descrição a nossa página no Facebook da Caverna Literária, o blog e também a minha caixa postal. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!